Olá, boa tarde. Eu começo fazendo umas perguntinhas. Quem nunca se perguntou qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito de viver neste mundo? Como posso encontrar propósito e realizações nessa vida? Terei o potencial de realizar algo grande? Ou, pensando nisso, também há aqueles que nunca pararam para pensar nisso ou sequer questionar se existe um propósito na vida. E eu vou conversar com ele, com o reverendo Leonardo Campanha, ele que já tratou desse tema aqui na nossa igreja, em uma das aulas da EBD. Então, nós teremos muito assunto hoje para conversar. Olá, pastor. Boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo? Pois é, quanto tempo, né? Eu acho que quem está nos assistindo também passou esses dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo com a gente, acompanhando toda a programação da IPP-TV, toda a programação da nossa igreja, da né? conferência, né? Conferência. E aí o dia de ontem, né, com as pregações e as aulas. Exatamente. E aí parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, gente. E eu te faço uma pergunta, já tá descansado, tá bem? Que eu te vi diretão. Descansado não tô, não. Bem, é uma pergunta que talvez a gente consiga responder durante o programa, talvez não esteja, mas... Muito bom. E aí, pastor, eu começo já com a pergunta, né? Na verdade, uma reflexão que vai para gerar o nosso diálogo de agora, né? Muitas pessoas vivem por viver, pois nunca encontraram um sentido real para a sua vida, né? A pandemia, a gente pode olhar para ela também como um fator para até ter contribuído para isso. Também não podemos deixar de pensar que talvez a pandemia também tenha feito muitas pessoas pensarem também no propósito da vida, né? Tem aqueles que, tipo, não dá para fazer planejamento, não dá para... Deixa a vida me levar, né? A pandemia gerou esse sentimento em alguns, mas em outros também gerou uma tensão, um despertar para a vida. E aí, nós sabemos que Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Nada é desperdiçado. Agora, tem um livro da Bíblia, que é o Eclesiastes, que o rei Salomão ele fala muito da questão da vaidade, da vida, de propósito de vida, né? Lá, Eclesiastes, a gente reflete, né? Acaba reflexivo, né? Faz a gente pensar um pouco nisso. Como que a gente pode introduzir o tema de hoje e também analisar essas questões, pastor? Vamos lá. Eu tenho, de alguma forma, falado isso, né? Eu creio que a gente vive um tempo em que as pessoas vivem sem pensar. Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa entra num ritmo de vida tão frenético e que quando ela percebe, ela está vivendo mais por um padrão imposto ou notado na sociedade, né? Porque não posso falar que a sociedade impõe algo para mim, né? Mas algo que você nota na sociedade, e isso de uma maneira muito automática. Ela acaba entrando nesse ritmo de vida, ela acaba se dedicando a tudo que ela faz, pensando naquilo que ela vê nas pessoas com as quais ela convive, e muitas vezes sem pensar o porquê ela faz isso. Então, quando nós olhamos, as pessoas não param para pensar, e quando elas param, elas entram em crise. Né? Porque existe sentido para isso aqui? Eu creio que a pandemia ela contribuiu, num certo sentido, de que as pessoas começaram a ficar impossibilitadas de fazer aquilo que elas vivem para fazer. Então eu lembro de pessoas que eu tive contato na época que eu trabalhava no banco, que elas viviam para viajar. Então todo o trabalho, tudo que ela fazia era para juntar a grana para poder viajar. Esse tipo de pessoa está impossibilitado de exercer aquilo que ela entendia como ser um sentido da vida. E tem muita gente que pensa assim, né? Então, você vai ver pessoas que começaram a ter medo de perder a sua vida, mas, no fim das contas, quando elas pensam na vida que elas estão perdendo, elas nem sabem o que elas estão perdendo, porque elas não sabem o porquê elas vivem. Então, eu entendo que a pandemia trouxe aí oportunidade, né, para a gente refletir sobre isso, principalmente no começo, quando era algo muito desconhecido. Exatamente. Isso trouxe vários questionamentos, né, várias dúvidas, isso colocou várias circunstâncias novas para que a gente tivesse que pensar ou repensar a nossa vida, né? Então eu entendo que existe um grupo de pessoas assim, e eu entendo que existe esse grupo inclusive dentro
da igreja. Inclusive, dentro do povo de Deus, nós vemos aí pessoas que vivem diante da primeira circunstância, né, vamos colocar assim, que trouxe maiores impedimentos, ela se viu desesperada, ela se viu sem sentido. E aí, quando você para pensar que um cristão está pensando assim, tem muito pensar aí, né? Temos um problema. Temos um problema sério, né? Então, eu vejo que o livro de Eclesiastes ele vai contribuir para a conversa, porque Salomão, já provavelmente no fim da sua vida, né, depois de ter feito grandes obras, ter sido um rei de paz, né? O homem mais sábio que o mundo teve, ele vai trazer então contribuições acerca da vida. E eu vejo que Salomão ele traz provocações importantes, né? Uma das coisas que as pessoas normalmente erram quando elas abordam o livro de Eclesiastes é que, por conta do tom do livro, algumas pessoas entendem como um livro meio depressivo. Mas, no fim das contas, um dos objetivos desse livro é mostrar a maneira de se obter, de se encontrar a verdadeira felicidade. Então, por mais que o tom seja estranho, o resultado final do livro é buscar a felicidade verdadeira. Muito bom. Então, isso é algo bastante importante para a gente chegar para o livro. E aí, quando a gente pega, vamos começar, lá como diz no interior, começar do começo, né? Aqui, Eclesiastes capítulo 1, versos 2 e 3, né? Diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, acho que duas coisas importantes a gente precisa entender aqui, que a vaidade, o termo traduzido por vaidade aqui, não é muito objetivo dele falar da vaidade como nós entendemos hoje. Então, hoje as pessoas entendem vaidade, aquela pessoa que se cuida demais, né? A pessoa lá faz o botox, agora tem aquela coisa, tem aquela coisa horrível, né? Que é a harmonização facial, né? Tá todo mundo parecendo sendo um robô, uma boneca lá, né? Um negócio horrível. Mas o ponto é que as pessoas entendem a vaidade como isso. E não é isso que o texto está dizendo. O que o pregador aqui, o que Salomão está falando, é que a vida ela é passageira. E a pergunta é, se a vida é passageira, o que o homem aproveita com aquilo que ele faz debaixo do sol? E aí, há uma outra coisa, um outro conceito que permeia o livro de Eclesiastes, é essa expressão debaixo do sol. Se a gente não entender a expressão debaixo do sol, a gente não vai conseguir entender Eclesiastes direito. E o melhor comentarista que eu li até hoje sobre Eclesiastes, ele põe a expressão debaixo do sol é quando nós desconsideramos da nossa perspectiva de vida a pessoa de Deus. Então, debaixo do sol é tudo aquilo que é abaixo do céu, é tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é ordinário no sentido de comum. Então, a pergunta do pregador, a pergunta de Salomão é, se a vida é passageira e eu tiro Deus de perspectiva, de que vale o meu trabalho nesse tempo, nessa vida tão passageira? De fato, quem não conhece a Deus e tem esses questionamentos, nunca vai encontrar uma resposta real e que preencha, né? Uma resposta perfeita, uma resposta completa, eles nunca encontrarão. Nunca encontrarão. E por isso que eu tenho a minha tese de que as pessoas não pensam na vida, porque se elas pensassem na vida e chegassem a esse questionamento, elas não conseguiriam viver de uma maneira normal. Eu entendo, e a gente consegue ver hoje muita gente em crise. Eu creio que a quantidade de crises aumentaria e a profundidade delas também. Então, parte das pessoas que entram em parafuso, vamos falar assim, é porque não sabem o porquê elas existem. E aí, e aqui eu gosto de fazer algumas reflexões. Se a minha perspectiva de vida é debaixo do sol, ou seja, se eu sou uma pessoa que desconsidera o Deus da minha vida, e eu posso desconsiderar Deus da minha vida sendo não cristão e sendo cristão, né? Se eu desconsidero o Deus da minha vida e eu me estou diante de uma circunstância que parece que vai tirá-la de mim, a única coisa que existe, que é esse tempo passageiro, me está sendo encurtado. Qual que vai ser a reação?
desespero. E aí basta a gente olhar como tem sido a reação das pessoas diante da pandemia. Então, por que as pessoas têm tanto medo? E aqui eu não estou falando da gente não ter cuidado. É sempre importante, né, a gente falar isso, para não parecer que a gente é louco, né? Então, assim, já tem gente demais criticando por aí. Então, o ponto não é que a gente está falando que não tem que tomar cuidado nenhum diante da pandemia. Sim. A pergunta é, se esse período debaixo do sol é a única coisa que eu tenho, eu de fato vou tentar preservá-lo com a maior força possível, só que o problema é que eu sou incapaz de fazer isso. Aí isso vai trazer mais sensação de impotência. Aí isso vai trazer pessoas que vão ficar enclausuradas, amedrontadas, achando que Deus não tem poder de protegê-las ou não tem poder de conduzi-las. Então, eu entendo que aqui duas coisas importantes, então, para a gente começar a nossa conversa, é compreender que essa vida é passageira. E aí, se a vida é passageira, ao mesmo tempo a Bíblia fala que a vida é um dom dado por Deus, a vida é algo maravilhoso que foi dado por Deus. Para o cristão, a vida, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente já começa a dar um tom aqui, um direcionamento para a nossa conversa. Então, se Deus me deu algo, como eu devo usar esse algo? Se é dado por Deus? Pergunta. Exatamente. Agora minha pergunta para você, se Deus te dá algo, né? Não, é para você. Não, joga pro público, eles não estão participando no chat. Você que está quieto aí no seu celular, no seu computador e não está teclando, né? Se Deus te dá algo, né? De que maneira você deve administrar esse algo, essa coisa? Ou então, se Deus te dá a vida, de que maneira você tem que utilizar essa vida? Basta você trazer à memória a parábola dos talentos, né? Ou então, qual é o sentido para você, da vida para você? Coloca aí no bate-papo, deixa a Tainá com as mensagens aí. Tem pergunta. Para ela começar. Lá vem as perguntas, vamos lá. Tem pergunta. O Rafael Gonçalves Lira perguntou assim, qual é o sentido da vida? Rafael, calma. É o que estou perguntando para você, Rafael. Responda para mim, qual é o sentido da vida? E a Michele, ela colocou, a vida não é fácil, você vive para morrer. Vive para morrer? Tá muito triste, muito também assim... De uma certa forma você vive para morrer mesmo, né? De uma certa forma, sim. Eu tô abrindo aqui o celular, mas não liga não, que eu tô abrindo aqui para ver as perguntas de vocês também, tá? A gente tá olhando para baixo, mas vamos lá, ó. A gente tá aqui com vocês, hein? Então vamos lá. Então, o sentido da vida, uma diz que é morrer, o outro diz que ele quer saber. A minha pergunta é, responda você aqui qual é o sentido da vida para você. Ou então, você que respondeu que a gente vive para morrer, a minha pergunta é, se Deus te deu alguma coisa, e a vida é algo que Deus te deu, qual deve ser o uso que você deve fazer dela, né? Então é para a gente começar aqui a pergunta, né? Então assim, se Deus me dá algo, e a gente já falou aqui várias vezes sobre mordomia, se Deus me dá dinheiro, de que maneira que eu tenho que administrar o dinheiro? Bem. Com sabedoria. Com sabedoria, investindo no reino, investindo no meu próximo. E a vida também com sabedoria. E aí a vida, então, eu vou ter que administrá-la, eu vou ter que vivê-la de uma forma que glorifique a Deus. Então a gente vai chegar nisso mais para frente. Então nós precisamos entender que a vida é um dom dado por Deus, um presente, né? Por isso que Paulo vai dizer que o viver é Cristo. Existe algo de profundo nessa frase, mas ele também vai dizer algo muito profundo, que o morrer é lucro. E talvez a gente fale disso na quarta-feira. Talvez porque eu tenho postergado esse assunto aqui com a Tainá. Tenho feito a sofrer. Não, quarta a gente vai falar sobre isso. Mas então, nós precisamos entender que a vida é passageira. Nós precisamos entender que existe algo importante, que é qual a perspectiva que eu olho para a vida. A partir de qual perspectiva eu encaro a vida. Se é uma perspectiva abaixo do sol, que desconsidera a pessoa de Deus, ou uma perspectiva acima do sol, que considera a pessoa de Deus. Eu creio que são pontos aqui importantes para a gente começar a pautar a nossa conversa. Muito bom. E aí nós vamos para a segunda pergunta, né? Como cristãos, né? Como que nós devemos nos posicionar com relação a isso, né? Qual a visão que nós devemos ter para a vida
e para a eternidade. Lembrando que não é só nós, mas é do ser humano, né? Ele se acomoda, ele gosta desse conforto da terra, né? O conforto que nós temos aqui na terra. Então, existe um certo apego ali, né? Mas como que nós devemos nos posicionar com relação a isso, pastor? Então, assim, a gente precisa, em primeiro lugar, como cristãos que somos, e se você é cristão e você ainda não tem essa perspectiva de vida, você deve começar a buscar a ter, que é a minha perspectiva de vida parte da pessoa de Deus. Então eu tenho que considerar Deus em perspectiva para que eu possa viver a minha vida. Se eu considero isso, eu preciso olhar para essa vida e lembrar que Deus definiu como ela termina, como ela deve ser vivida, qual é o meu destino e qual é o meu presente. A melhor parte da vida cristã a gente pode considerar a eternidade, né? Então, quando nós começamos a olhar para as Escrituras e analisar aquilo que Deus prometeu que acontecerá na eternidade, a gente começa a entender o porquê o morrer é lucro. Então, a gente vai começar a entender a afirmação de Paulo. E se nós temos, então, a eternidade como uma perspectiva de vida, eu devo começar a não ficar tão apegado ao tempo presente. Então, a Tainá trouxe um ponto importante aqui, é o seguinte: atualmente, nós vivemos num mundo bastante confortável, né? Então, se a gente voltar lá para a época que Salomão escreveu, tirando Salomão ali, o pessoal que vivia em volta dele, as pessoas não tinham conforto, nem de perto, o conforto que nós temos, mas nem de perto. Se nós voltarmos em 1900, as pessoas não tinham nem de perto o conforto que nós temos. Eu vejo que uma das formas que nós nos iludimos com a vida, com o tempo presente, é o conforto que foi conquistado pelo avanço da sociedade. Então, a sociedade avançou tecnologicamente, e eu falo a sociedade global, né? O mundo todo. Avançou de maneira geral em tecnologia, em conforto, na medicina. E tudo isso contribui para que a vida aqui fique relativamente boa, né? Não para todo mundo, né, em termos de conforto, mas existem coisas que são atraentes no tempo presente, né? Então, é muito bom ter uma cama boa, é muito bom ter um bom sofá, uma boa TV, uma piscina, né? E muitos vivem mesmo para adquirir até tudo isso, né? Exato, então a pessoa vai gastar a vida dela para tentar obter esse tipo... E manter, né? Conquistar esse tipo de coisa. Mas o ponto é que se eu começo a me apegar a essa vida, eu esqueço que toda a perspectiva da minha vida é em relação à eternidade. E aí eu começo a me apegar às coisas que eu tenho, à vida que eu levo, ao invés de eu me preocupar com o reino, que é sobrenatural, que é a perspectiva acima do sol. Então, em última instância, a perspectiva cristã de vida, ela tem que considerar naturalmente, né, a pessoa de Deus, tem que considerar a eternidade, e ela precisa considerar que nós vivemos como pessoas chamadas por Deus, compradas por Cristo, adotadas por Deus, para que nós façamos parte, tenhamos o privilégio de usufruir da graça de fazer parte da expansão do reino de Deus na terra. Então, a perspectiva cristã de vida, e aí, se a vida é passageira e eu faço parte da expansão desse reino, quanto mais eu vou me preocupar com as coisas materiais e o quanto mais eu vou me preocupar com as coisas espirituais. Quando eu começo a colocar essas variáveis na conversa, eu começo a colocar algumas coisas no seu devido lugar, no seu devido quadrado. Então, se eu começo a olhar para a minha vida e entender que parte do meu objetivo de vida, parte da minha missão de vida, ou a minha missão toda é fazer parte da expansão do reino, eu vou começar a olhar para aquilo que Deus tem me dado, assim, de que maneira eu uso para isso. Então, por exemplo, se Deus me deu um emprego, de que maneira o meu trabalho glorifica a Deus e de que maneira eu estou usando esse trabalho para participar da expansão do reino.
E essa pergunta tem que valer em qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho. Função, qualquer lugar que você esteja alocado, não Acho importa. Isso é um ponto importante que você trouxe, Tainá, porque normalmente as pessoas confundem achando que vocacionado é só o pastor, né? Só o missionário. E, na verdade, todos os seres humanos são vocacionados a alguma coisa. Deus deu uma vocação para cada um e nós devemos exercer essa vocação visando, né, a glorificação do nome de Deus, e naturalmente isso vai fazer parte da expansão do reino. Então, um médico, ele pode fazer parte dessa expansão do reino, se essa é a vocação dele. Deus o chamou para ser médico, para que o reino dele se expanda e o médico esteja envolvido. A mesma coisa para o mecânico de carro, a mesma coisa para o catador de lixo, a mesma coisa para o faxineiro, a mesma coisa para o dentista, para o advogado, para a dona de casa, para o pai, para a mãe, para a avó, para o filho. Para todo mundo Deus tem uma vocação, e essa vocação, colocada na perspectiva correta, responde de maneira adequada a pergunta que o pregador faz, que é: que proveito tem um homem com todo o seu trabalho? O problema é que aqui o pregador lhe fala com que se afadiga debaixo do sol. Se você se exaure, né, e a ideia aqui é de uma exaustão, é um trabalho, esse afadigar é um trabalho que você faz até exaustão, de praticamente cair sem forças. Se você faz isso sem perspectiva eterna, você de fato vai fazer esse tipo de pergunta insatisfeito. Aí até o pastor Edivaldo estava brincando agora há pouco, né? Alguém chegou para ele e falou assim: e aí, pastor, está cansado? Ele falou assim: cansado no trabalho e não do trabalho. Ai, que resposta ótima. Então, assim, o cristão ele vai se cansar na obra e não da obra. Exatamente. E se eu sei, né, eu lembro de uma palestra que eu tive na época do banco lá, o Mário Sérgio Cortella foi lá falar para nós, não que eu concorde com as coisas que ele fala, mas acho que ele falou algo muito sábio quando ele disse que quando a pessoa não entende o propósito daquilo que ela faz, tudo é muito pesado. Então não faz sentido para ela fazer hora extra, não faz sentido para ela acordar cedo, não faz sentido para ela dar o seu melhor. Quando o cristão entende que aquilo que ele faz é para glorificar a Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31, tudo que ele faz glorifica a Deus, ou deve glorificar a Deus, isso coloca uma perspectiva na minha vida que vai fazer com que, mesmo que eu esteja cansado aqui hoje, né, porque os pastores não tiveram descanso de quando acabou a conferência, né, ontem foi o dia inteiro aqui, né, terminou o sábado e tudo mais. Eu falo porque, desculpa, só para dar o tempo dele beber água, mas eu falo porque sábado nós tivemos a atividade dos adolescentes, nós finalizamos o congresso, né, a meio-dia, mas tivemos a programação dos adolescentes. Eu vim, quem que eu encontro? O Léo. Na hora que eu volto para buscá-los, já à noite, quem que eu encontro? Pastor Leonardo. E domingo aqui também, cedinho, 8 da manhã, ele já estava lá junto no púlpito. Aí eu pensei, gente, que lindo, né? Tipo, estão aqui, né? Sabem do propósito, do trabalho que estão desempenhando. Então, assim, quando você coloca... Quando Deus te auxilia, né? Porque isso é uma graça. E eu vivi muito tempo... Esse tema me é muito valioso. Eu gosto desse tema. Porque eu vivi muito tempo da minha vida perdido sem sentido. Né? Por isso que eu fiz uma palestra sobre isso. Por isso que eu dei uma aula na IBD sobre isso. Porque eu vejo que várias pessoas sofrem desse mesmo problema. E pela graça de Deus, meu coração foi transformado, as coisas começaram a fazer sentido. E hoje é possível que, como a Tainá falou, a gente esteja aqui trabalhando em algumas ocasiões de maneira ininterrupta. E tá cansado? Tá, mas faz sentido. Né? Faz sentido. Então, aí trabalhar um pouco a mais faz sentido, né? Ter que acordar mais cedo faz sentido, porque você entende o porquê você vive e para onde você está indo. Exatamente. Né? Se você sabe, aí tem uma pergunta muito importante, né? do clássico Alice no País das Maravilhas. Eu não lembro qual era a personagem, né? Eu só sei a pergunta. A personagem chega e fala assim: qual é o caminho que eu devo pegar? O outro personagem responde: aonde você quer ir? Ela fala: não sei. Ele fala: então qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Então o cristão, ele sabe que o caminho dele, o destino final, é a eternidade com Deus. Então se ele sabe o destino final,
ele sabe o caminho que ele precisa seguir. E o caminho que ele precisa seguir vai ser pautado, vai ter a sua bússola, as Escrituras. Então todos vão glorificar a Deus e aqui as nossas vidas se cruzam, se distanciam, se aproximam novamente ou nunca mais se encontram. Né? Nessa conferência foi muito bom porque 3 amigos de turma estavam aqui no congresso, né? Eu, mais 3 amigos. Outro que já é da igreja, que é o Rafa, que vocês conhecem, e outros 2 que estudaram conosco, mais um está no interior de Minas, em São João del Rei, e o outro aqui numa região da Grande São Paulo, né? E eu falei assim, cara, vamos tirar uma foto nós 4, porque talvez esse encontro só aconteça de novo na eternidade. Os 4 juntos, é muito provável que só na eternidade. E aí eu falei assim, é verdade, talvez a gente nunca mais se encontre nessa vida. Por quê? Porque Deus chamou cada um para um propósito, Deus está conduzindo cada um para uma estrada, e talvez juntos, nunca mais, aqui nessa vida. Isso por quê? Porque Deus, com o mesmo destino, ele leva pessoas por caminhos diferentes. Dentro do mesmo Redentor, que é Jesus Cristo, mas com funções diferentes. Então, um foi para o interior de Minas, uma vida que eu acho que eu nunca me adaptaria porque é muito tranquilo, e não existe nada de ruim em ser tranquilo. É eu que tenho problema de fábrica e sou agitado, né? O outro está indo para a Europa, ser missionário na Europa, num país basicamente 0% de cristianismo, genuíno, né? Que é o Rafa. Outro trabalhando em Diadema, não sabe qual vai ser o destino depois, e eu não sei que rumo que eu vou tomar ainda. Mas o ponto é que provavelmente a gente nunca mais se encontre nessa vida juntos. Isso mostra que Deus une e separa e conduz todos dentro da mesma missão, cada um com seu propósito. E isso vai servir para os meus amigos de adolescência da igreja, vai servir para os meus amigos do tempo presente e vai servir para os meus amigos do tempo futuro. A missão é a mesma, mas os destinos são diferentes, a bússola é a mesma, mas para cada um o Espírito vai conduzindo num caminho, cientes de que todos foram comprados pelo mesmo Redentor. Muito bom, eu estou aqui e fiquei até sem palavras, né? Eu estou aqui só concordando, mas eu quero ler um comentário do próprio do Rafael Gonçalves, que perguntou lá em cima qual é o sentido da vida, e ele respondeu, estou me sentindo sem rumo. Mas nós temos ainda a resposta da Vitória, né? Coloquei, adorei a expressão entrar em parafuso, que você disse logo lá no começo, né? De fato, sem Deus, pensar demasiado sobre a vida é abrir portas para a desesperança, porque se a gente analisa muito a vida aqui terrena, né? E todos os fatos que acontecem, da forma como acontece, se nós não tivermos Deus, de fato nós somos levados pelo desespero, pelo sofrimento, pela dor, pela dúvida, angústia e assim segue, né? São vários sentimentos ali envolvidos, né? Quer ver, ó, só para complementar esse raciocínio, né? Então, assim, quando a gente olha para as Escrituras e a gente vê aquilo que Deus fez através de Salomão, ele fez grandes obras. Né, o capítulo 1º, o capítulo 2º, no começo dele, começa a descrever tudo que Salomão fez. Você fala, eu acho que nem se eu tivesse 3 vidas, tá? Ninguém tem 3 vidas, nem se eu fosse igual um gato, 7 vidas, né? Brincadeira, eu não faria isso. No final dessa lista de coisas que ele fez, ele fala assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, tudo era passageiro, e era correr atrás do vento, porque ninguém pega o vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, abaixo do sol, sem Deus e perspectivas, nem as maiores obras, nem o homem mais sábio do mundo encontrou sentido. Muito bom, muito bom. E aí aqui os comentários continuam, né? A Thaís, a Lana respondeu, né? Quando você perguntou qual o sentido da vida, e ela colocou viver para a glória de Deus. E a Thaís colocou de forma a agradar a Deus, honrar o Senhor, viver da melhor forma possível. A Cida, o sentido da vida para mim é cumprir o propósito de Deus. Essas respostas, eu gosto dessas respostas, mas eu gosto para eu poder provocá-las, né? Que é o seguinte, eu concordo com o que vocês estão escrevendo, né? Eu sou chato, vocês já estão começando a acostumar. Eu concordo com o que é falado. Para mim, um grande ponto é como eu transponho isso para a realidade. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu olho lá 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Beleza. Como que eu como para a glória de Deus? Com moderação, com propósito. Propósito do quê?
da necessidade básica, não a gula, não... Tá vendo, gente? É porque essas questões, de fato, são questões que a gente tem que pensar, porque na prática é diferente. Por exemplo, quer comais, quer bebais. Tá, como que eu bebo para a glória de Deus? Né? Aí o John Piper escreveu um artigo lá, bebendo suco de laranja para a glória de Deus. Grande parte, por exemplo, do comer e do beber passa, por exemplo, naturalmente com algumas coisas que eu colocou aqui, a questão de não cair no pecado da gula e tudo mais, mas eu glorifico a Deus quando eu reconheço que Ele é o meu provedor, que Ele é aquele que me sustenta. Sim, então, quando nós oramos antes de ter a nossa refeição, não é um farisaísmo, não é uma religiosidade. Ali é o reconhecer que Deus colocou aquele prato porque foi Ele quem me deu o trabalho, Ele que deu a condição econômica para o teu emprego, para que a empresa, ou no meu caso, a igreja, me remunere, né? Então, e fora, às vezes, quando nós estamos recebendo alguma doação, né? Se a gente está sendo... Alguém nos abençoou com alimento, mas vem de Deus. Então, como que chegou até mim? Como que aquele alimento veio? Aquela pessoa soube? É Deus em Algumas tudo. pessoas estão sentindo a providência divina através das cestas básicas na campanha da pandemia. Então, quando a gente começa a olhar para isso, normalmente nós temos respostas corretas. O problema é como transpõe isso para a realidade. Então, por exemplo, como que eu sou um cobrador de ônibus para a glória de Deus? Como que eu cobro passagens para a glória de Deus? Esse tipo de pergunta a gente tem que se fazer. Porque saber responder, e aqui não estou criticando a resposta, me entendam bem, tá? Mas eu preciso transpor isso para a realidade. Eu preciso trazer isso para o meu dia a dia. Né? Eu tendo a ser uma pessoa muito prática, então eu preciso. Então, assim, como que eu era um bancário para a glória de Deus? Ou, uma coisa que pode parecer estranha, como eu posso ser um pastor para a glória de Deus? Porque é possível ser um pastor para a minha própria glória. É possível ser um pastor que glorifique o demônio. É possível tudo isso. Então, a gente precisa pegar e fazer essa transposição da resposta bíblica para a experiência prática da nossa existência. E aí esse é o grande desafio. É aí, como diria no interior, que a porca torce o rabo. Pode ser um tema para o próximo, né? Como viver para a glória de Deus. Eu né? achei que era porque a porca torce o rabo, não. Como viver para a glória de Deus. Mas não, tem pode mais... ser. Porque assim, é importante a gente... o retorno aqui, hein? É o pessoal da produção aqui cornetando o que eu estou falando. Mas o ponto é a gente entender isso, sabe? A gente tem, mais do que ter respostas corretas, nós precisamos ter, então, uma resposta prática com a nossa vida, né? Era só uma observação. Não, perfeita observação, porque os comentários continuam, e eu também, se eu estivesse escrevendo lá do outro lado, eu ia responder a mesma coisa, ou eu até respondi pessoalmente, não sei, mas eu teria dito. A Thaís colocou assim, né? De forma a agradar a Deus, honrar o Senhor, viver da melhor forma possível, assim, do sentido da vida para mim é cumprir o propósito. A Maria de Socorro Freitas dos Campos, o sentido da vida é viver para glorificar Jesus Cristo, ela está lá, de Pernambuco. O salvo começa a viver a vida eterna aqui mesmo, na terra. É isso mesmo. Quem escreveu esse foi a Nízia Azevedo. E a Marisa colocou, aí até, né, falaram aqui com o Rafael, deram um conselho para o Rafael. Rafael, eu também já me senti assim, mas quando encontrei Jesus, eu me senti completa. Ou, na verdade, por exemplo, no meu caso, eu já era da igreja, eu já era convertido, eu já era diácono, eu já era professor na EBD, e quando eu parei para pensar, eu andava sem sentido. O ponto é que não é apenas o ímpio que anda sem sentido. É possível que você esteja já dentro do processo de santificação, dependendo da fase que você está, da sua caminhada com Deus, que você, de maneira genuína, você tem uma relação genuína com Jesus Cristo e você ainda não tem entendido o sentido da sua vida. Isso é possível, né? Sim. Então, o ponto é a gente começar, então, a fazer essa transposição dessa teoria que a gente sabe muito bem para a nossa vida prática, né? É isso mesmo. E as pessoas colocaram, a Lana colocou, né, os bens materiais são saudáveis desde que seja de forma lícita, basta você ter o equilíbrio para usufruir de tudo. E eu vou para a terceira pergunta. Essa pergunta eu me inspirei no programa do Manhã IPP, que está falando sobre o problema das gerações, né?
trouxe para o Sempre Juntos. Mas aqui é uma questão que a gente tem que analisar, né? Nós vivemos uma geração imediatista. Por conta da tecnologia que tem colaborado muito para isso, né? A gente quer uma coisa que antes mandaria um e-mail, que esperaria uma resposta, ou antes no fax, ou antes cartas, pombinhos, enfim, já até citamos isso outras vezes. Mas vamos colocar hoje é tudo muito rápido. Você manda uma mensagem, automaticamente você já tem uma resposta muitas vezes. Exceto as respostas que eu estou esperando, que está demorando aqui. Isso não é uma indireta, né? Não. Não. Tá bom. Não tem nada a ver, coisas da minha vida mesmo. A gente tem várias coisas que a gente lida aqui, né? Então, algumas coisas... Umas coisas a gente demora para responder. Aqui, ó, vemos uma geração imediatista, mas com muitos conflitos e cheios de ideias para melhorar o mundo. Eu falo isso porque eu já fiz parte dessa geração de que eu vivia muito confuso. Meu pai falava assim, filha, uma hora você vai se encontrar. E eu falava, ai, pai, é o que eu mais desejo. Mas, claro, né, a gente se encontra, a gente sabe a nossa identidade, isso muda muita coisa. Mas nós vivemos isso. Então, eu lembro que eu, com tantos conflitos, com tantas coisas, eu queria mudar o mundo, eu queria revolucionar. Eu achava que eu era um ser que ia colaborar para uma mudança que precisava, que faria diferença para a coisa que precisava. Mas, se alguém me perguntasse o que é que está precisando, eu talvez não sei. Por quê? Porque a gente está um pouco confuso, a gente está perdido. E quando a gente está perdido, a gente não consegue entender muitas questões, né? E aí essa questão de querer mudar, revolucionar, faz parte ali de quando a gente está um pouco... E aí, o que a Bíblia nos diz a respeito disso, pastor? Como que a Bíblia nos orienta e nos conduz nessa nossa transição, né? nossa vida aqui na Terra? Eu creio que há um aspecto importante aí que você colocou em relação ao imediatismo. Na questão espiritual, existem algumas coisas que jamais serão tão rápidas, né? Como a nossa chegada à eternidade, ou a volta de Cristo, ou a minha santificação, né? Algumas coisas demoram, algumas coisas o tempo vai passar e eu não vou ter resposta. Muitas coisas eu vou orar e Deus não vai responder da maneira que eu quero. Então, o que nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos mudar o mundo e nós esquecemos que a maior mudança que precisa acontecer é dentro de nós mesmos, no sentido de que nós precisamos gastar a nossa vida nesse processo de aperfeiçoamento, à imagem de Cristo, né? Não é só um aperfeiçoamento, né? É ser parecido com aquele que nos salvou, né? Creio que seria muito legal se os irmãos, se ainda não assistiram, né, assistissem a pregação do pastor Erival, do culto das 8 da manhã de ontem, né, que fala um pouco sobre isso, né? Então a Bíblia vai nos dizer que nós devemos esperar, aí vai em Eclesiastes 3, né, o tempo para tudo. Há tempo para tudo nessa vida, né? Há tempo para as coisas se ajustarem, tempos que nós estaremos desajustados, mas é a certeza de que em todo o tempo Deus cuida dos seus. Então a Bíblia nos mostra que numa geração imediatista, quem manda no tempo é aquele que o criou. Quem manda no tempo é o próprio Deus, né? E isso é algo que eu preciso aprender, porque eu estou ali esperando algumas respostas e eu tenho vontade de entrar pelo e-mail e sair do outro lado, ver se eu extraio a resposta. Pessoalmente, ver se eu extraio a resposta das pessoas, né? Mas o ponto é esse. A Bíblia vai nos ensinar, então, que nós devemos, ao mesmo tempo, cientes da perspectiva correta, cientes da nossa vocação, cientes daquilo que devemos fazer, nós devemos esperar naquele que é dono do tempo. Nós devemos esperar naquele que conduz todas as coisas. Nós devemos esperar naquele que vai unindo pessoas para que coisas aconteçam, né? Então, muitas vezes a gente acha que eu vou conseguir fazer muita coisa, mas Deus vai conduzindo os passos e vai juntando as pessoas e coisas pequenas ficam grandes e assim vai. Mas faz sentido quando a gente está sem uma fase ali perdida, sem perspectiva, e a gente tem essa tendência de querer fazer algo para movimentar, para revolucionar, porque é como se a gente... a intenção é fazer algo e não ficar parado, né?
Faz sentido isso, né? Muitas vezes a gente tende a ir por caminhos errados, fazer escolhas erradas ou colocar a nossa atenção em lugares que não deveriam ter a nossa atenção ali naquele momento. Não acontece? Assim, uma das grandes dificuldades da vida cristã é conseguir encontrar equilíbrio. Né? Então, é conseguir encontrar equilíbrio daquilo que eu devo fazer e da maneira como eu devo esperar. Existem as coisas que Deus designou que eu fizesse, tem as coisas que Ele mesmo estabeleceu que somente Ele faria. Né? Então, eu acho que o ponto que talvez responda melhor essa questão que você está levantando é que eu acho que as pessoas estão se preocupando em mudar as coisas erradas. Então, assim, não é que as coisas não precisem ser mudadas, as pessoas estão errando o que elas querem mudar e na maneira como elas querem mudar. Né? Ontem, no culto das 4, na pregação que eu fiz, muitas vezes a gente acha que as coisas estão no controle sobre aqueles que detêm o poder humano em cima delas. E, na verdade, o que nós temos que descansar o nosso coração é naquele que controla aqueles que estão no poder. É naquele que conduz e dá a vida e tira a vida de todos os seres humanos. Então, eu vejo que a gente precisa, de fato, e é natural que algumas pessoas tenham que se engajar em algumas causas, isso pode acontecer mesmo, mas a gente precisa ver quais são as causas que nós precisamos nos engajar. Né? Eu creio que o cristianismo demanda engajamento com uma coisa: é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Né? Então, quando eu começo a investir mais do meu tempo em outras coisas que não em brilhar a luz de Cristo, me parece que eu estou saindo do rumo. Né? E eu posso querer dar desculpas legítimas, eu posso querer manobrar a realidade para falar: o que eu estou fazendo é evangelho. É fake news isso aí. Né? É fake news isso aí. Então nós temos que nos apegar ao anúncio do evangelho, porque muitas vezes, muitas vezes as pessoas se agarram muito em causas que podem ter a intersecção com o evangelho. Certo? O problema é que, e aqui, por exemplo, eu vou falar isso porque a nossa igreja está fazendo, é tranquilo, nós estamos arrecadando cestas básicas para doar para pessoas. Sim. Normal, não estou falando isso. O problema é quando isso torna-se o primeiro objetivo da igreja. O problema é quando isso se torna a única causa da vida do crente, ou a causa principal. Porque, em última instância, outras pessoas podem distribuir alimento. O ímpio pode distribuir alimento. A minha pergunta é: o ímpio pode pregar o evangelho? Não pode. O evangelho só pode ser pregado de maneira genuína pelos cristãos. Existe uma coisa que somente a igreja pode fazer, que é anunciar as boas novas. Somente a igreja pode anunciar as boas novas de Cristo. Mas o ímpio pode ser usado para, de alguma forma, fazer esse trabalho do evangelho? Paulo vai dizer que existirão pessoas que pregarão por motivos escusos, né? É aquela coisa de fazer o que é certo, mas da forma errada. O ponto, não, porque ele não tem como Deus no o ponto é, primordial dele. Eu não devo me preocupar com eles. Eu devo me preocupar com aquilo que eu tenho que fazer, nesse sentido. Então, assim, se existe uma pessoa que está pregando por motivos escusos, eu não conheço o coração. Talvez pela mensagem você vai conseguir identificar, aí você já sabe que tem que descartar. Mas o ponto é que Cristo fala, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Só pode ser testemunha aquele que já recebeu o Espírito. Só recebe o Espírito aquele que é crente. É somente a igreja que pode entregar o evangelho. Então, muitas vezes a gente vê na igreja, a gente gastando força com outras coisas que outras pessoas podem fazer, e eu não estou falando que a gente não deva, mas a causa primária, o objetivo principal é anunciar a palavra, porque é pelo anúncio da palavra que vem a fé. A fé não vem pelos milagres, a fé não vem pelos alimentos, a fé não vem pelo teatro, a fé não vem pela música, a fé vem pelo ouvir e ouvir
a palavra de Cristo, né? Então, até importante, a gente acabou dando uma digressão aqui, né? Mas muitas vezes as pessoas hoje em dia buscam muito esse negócio de milagre. Ah, não, que milagre, né? Questão seguinte, quando a gente olha os evangelhos, Cristo fez vários milagres e várias vezes, várias dessas pessoas que foram curadas, não se converteram, não foram convertidas. Então você tem os 10 leprosos que foram curados, só um voltou, e por aí vai, né? Então milagre não gera conversão, pregação da palavra gera. Muito bom mesmo essa colocação. Mais mensagens, eu vou colocar aqui da Eula, colocou: o sentido da vida para mim é Cristo e, humanamente falando, tendo viver sempre de perspectiva de Deus, com erros e acertos. Ela está de Minas Gerais, né? E ela colocou: que tema oportuno. Alana, os bens, aqui colocou, já li esse, mas ela escreve logo depois: o sentido da vida, o Cláudio, né? O sentido da vida é estar em viver uma vida que agrada a Deus. É isso que traduz e isso não se isso se traduz em ações e não em palavras. Ou nos dois, né? Ou nos dois também, gente. Porque o discurso ele vai ser ajustado, né? Por exemplo, se eu sou habitado pelo Espírito, a parte do resultado dessa habitação é mudar a maneira como que eu penso, como eu ajo, como eu falo, como eu sinto. Exatamente. Né? Todas essas coisas serão mudadas, né? A gente entende o que ele quis dizer, sim. Né? Tranquilamente, mas são as duas coisas, né? Isso é muito bom. E a Alexandra colocou: Deus me curou e eu estou com forte crise de... ela aqui é um pedido de oração, né? Oração, vamos orar. A Lana colocou: viver para a glória de Deus na prática, no meu caso, no trabalho, na loja, é você andar na contramão desse mundo. A frase popular todo mundo faz: compra sem nota, vender sem nota, comprar mercadoria sem procedência. Então, assim, ela faz tudo certinho, é uma das práticas que ela tem. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E é engraçado... Existem coisas que são fáceis, dão mais lucro, mas nós, como cristãos, sabemos... O livro de Provérbios diz, né, que o pão, fruto do furto, ele dá prazer no começo, quando você come, mas depois ele enche a sua boca de areia, né? Então, aquele que compra coisa sem procedência, que sonega imposto, ele nada mais está fazendo do que furtar, né? Mais uma vez, é a quebra do mandamento: não furtarás, né? Exatamente. E aqui a Nízia colocou algumas coisas, né? Algumas causas têm distraído os crentes da cruz de Cristo, do evangelho que salva, transforma, purifica e santifica. E a Marilda: tenho aprendido muito com essa igreja. Amém. E para a gente fechar, então, nossa conversa, a pergunta do dia, aquela que o Guilherme, que o Rafael Gonçalves... Nossa, olha como eu sou boa de nome, quase igual, gente. Guilherme e Rafael tá ali. Guilherme, Rafael, tudo começa com F, outro com G, tá tudo certo. Tudo igual. Que o Rafael, R, né? Mas tudo bem. Eu falei F. É com R. Rafael. Tranquilo, gente. Você viu que o descanso está em dia aqui. Gente, calma. Depois até, enfim. Vai chegar lá. Calma, gente, calma. Me perdoe. Lembrei de um exemplo aqui, mas não vou citar. Aí, aquela perguntinha de 1 milhão, né? Que todo mundo quer saber até agora. Nós falamos, mas acho que todo mundo já entendeu. Qual é o sentido da vida? E se nós temos dicas práticas, né, ali, para a gente viver uma vida que agrade a Deus, colocando em prática essas perguntas, né, que todo mundo colocou. O sentido da vida é viver da forma que agrada a Deus. Como que a gente vê isso de forma prática? Certo. Então, vamos lá. Há algumas coisas, né? O sentido da vida, eu creio que Paulo resume bem, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Essa é a ideia, esse é o sentido da vida. Isso vai se traduzir com quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Isso vai se traduzir em 1 Coríntios 15, 58, né? Para sermos abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas o pregador aqui, né? O autor de Eclesiastes, no capítulo 2, versos 26, a partir do 24, né? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A solução, né, o sentido da vida é viver com Deus, é viver para Deus, é viver em Deus, né? Então, depois também fica a recomendação para assistirem a aula,
né, assistirem a aula lá no canal da igreja. O sentido da vida, acho que está esse mesmo título. Exatamente. Mas o ponto aqui, meus irmãos, eu não lembro exatamente qual é a passagem, mas quando alguns soldados chegam para Jesus e falam assim, olha, não cobre mais do que você do que você merece, não cobre mais do que o seu soldo, né, que o salário de um dia, né? Quando a gente pensa em viver para a glória de Deus, a gente pensa em viver uma vida dentro dos parâmetros divinos. Então, por exemplo, né, eu citei o cobrador de ônibus. Como eu sou um cobrador de ônibus para a glória de Deus? Eu vou ser cobrando o preço certo, eu vou dar o troco certo, eu vou ser simpático, eu vou abençoar as pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu sirvo. Se eu sou um faxineiro, qual que é o sentido da minha vida? É glorificar a Deus através da minha melhor faxina. Se eu sou médico, clássica, volta no tempo, acho que essa é uma com Lutero, né? O sapateiro chegou lá e falou para ele, como que eu faço para glorificar a Deus? Ele, faça o melhor sapato possível e cobre um preço justo. Né? Então, como a irmã colocou, comprar mercadoria com procedência, mercadoria com nota, né? A gente precisa viver uma vida de integridade. Tudo isso vivendo para Cristo e morrendo para Ele, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, quando nós entendemos o sentido da nossa vida, nós também perdemos o apego exagerado a ela. Quando nós entendemos o sentido da vida, o medo da morte também quanto mais eu entendo o sentido da vida, mais o medo da morte vai embora. É verdade. Porque se Deus, e Ele fez isso, né, escreveu todos os dias da minha vida, eu só vou embora na hora que eu tenho que ir. Eu só vou morrer a hora que eu tiver que morrer. Então a questão eu devo viver essa vida de uma maneira intensa, trabalhando para o reino, pensando na eternidade, pensando na expansão do reino, certo de que Deus, na hora certa, no tempo exato, Ele vai me levar. E aí eu vivo para Cristo e eu morro no lucro. Muito bom. Essa é a ideia, né? Então a dica bíblica, né? É só a gente colocar em perspectiva a pessoa de Deus, aquilo que Ele nos ordenou. Né? Eu creio que o ministério de Jesus Cristo é um exemplo disso. Ele viveu integralmente, e essa é a vocação que foi dada a ele, né? Fazer a obra da redenção. Então ele veio e ele fazia isso, o texto mostra, até que ele estava exausto. Né? Então não é à toa que Jesus Cristo estava dormindo no barco no meio da tempestade. Ele se cansava, ele trabalhava até a exaustão. Né? Então depois a gente vai ver os discípulos seguindo o mesmo exemplo, dando a sua vida e, se necessário, a sua morte. Então a gente vai ver Pedro e João sendo presos lá no Sinédrio, sendo ameaçados. Ele fala, o que importa? Obedecer mais a homens ou a Deus? E aí, o texto maravilhoso, eu amo esse texto, que eles, depois de terem sido espancados, eles saem vibrando, comemorando, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. O problema é que hoje nós nos consideramos muito dignos de ter uma vida boa, nós nos consideramos muito dignos de ter um nome, de ter uma carreira, nós nos achamos merecedores de ter uma vida sem sofrimento, e nós esquecemos a quem nós servimos, e nós esquecemos que Ele é o único digno desse tipo de situação, o único digno de todo louvor, e que se nós formos considerados dignos de sofrer por Ele, uma das grandes conquistas da nossa vida. Muito bom, pastor. Que palavra. Eu acho, até compartilhando assim, tem momentos que eu já me peguei, não sei se quem está assistindo também já passou por isso em alguma fase, mas de encerrar o dia e parar para pensar um pouco assim, meu Deus, se o Senhor me levasse agora, o que eu trabalhei? Como é que foi como que eu aproveitei o meu tempo? O que eu fiz para o Senhor nesse dia? E não só nesse dia, mas o que eu tenho feito. Porque nós estávamos falando, eu até fiz uma brincadeirinha bem no comecinho do programa, antes de começar, né? Que é aquela questão do cansaço. Eu me dei o luxo de fazer sem pressa, né? Enfim, tá? Piadinha interna, mas isso traz para a nossa vida. Quando a gente tem uma vida agitada, e aí a gente se pega num momento de descanso e se apega a ele e perde tantas oportunidades
ou deixa o próximo trabalho, esse, como julga ser menos importante e faz de qualquer jeito. E às vezes a gente acha que tem o direito de fazer isso. E se alguém vem questionar, né, a gente tem a tendência de falar, mas você não sabe como foi o meu dia. E como a gente tem que pensar nisso, assim, para a vida, para o nosso trabalho aqui na Terra, para o trabalho para o reino, né? Quando a gente fala viver para fazer a vontade de Deus e agradar. Então, assim, como a gente tem aproveitado o nosso dia, como a gente tem aproveitado a nossa vida também. E o ponto aqui nosso, né, não é acusar ninguém. Mas não, de forma alguma, né? Mas é trazer uma reflexão. Reflexão mesmo. Porque da mesma forma que Deus tem trabalhado em nós através dessas reflexões, Sim. a gente quer que Deus trabalhe na vida de quem está nos acompanhando, né? Porque a sua vida pode ser mudada, você pode encontrar um sentido na sua vida, você pode se encaixar, né? E glorificar a Deus com a sua existência, né? Com as suas ações, com as suas palavras. Então, é um grande desafio, né? Naturalmente, nós teremos dias que nós nos sentiremos menos produtivos. Naturalmente, nós teremos dias em que nós nos sentiremos abatidos. Naturalmente, teremos dias que hoje não dá, eu preciso descansar, né? Eu tive esse dia, tem uns 10 dias, né? Sem ser a última, na outra sexta-feira, quando foi quinta-feira, eu falei, cara, minha folga pastoral é de sexta, né? Eu falei, essa semana eu vou precisar descansar, não tá dando, né? Já tô trocando, tô indo pro programa lá, tô ficando nervoso no programa. O pessoal que assistiu vai saber lá. Bem. O pessoal vai saber. E então, assim, vai ter dia que a gente não vai render. Uhum. E muitas vezes é Deus, não estou falando que todas as vezes, tá? Às vezes é porque nós fomos vagabundo mesmo, tá? Então tem esse ponto. Mas tem vezes que simplesmente vai ser Deus nos mostrando que é Ele quem possui o controle das coisas e não nós, né? Então eu creio que, acho que as 2 últimas semanas, ou pelo menos a última semana, as 2 últimas semanas, de uma certa forma a Tainá experimentou isso. Quando as coisas foram viradas meio de cabeça para baixo, e ela foi pega numa situação que ela ia precisar trabalhar mais do que é o normal, para cobrir uma outra pessoa, a Lídia, né? Que os irmãos conhecem. E eu falei assim, eu acho que ela deve estar desesperada. Aí eu cheguei aqui de manhã, fui conversar com ela. Foi o primeiro dia, foi um programa comigo, porque o convidado ia faltar, né? Foi. O convidado bom ia faltar, aí veio o Step. Aí Não, foi ótimo, foi excelente. Aí veio o convidado Step. Aí eu falei com ela, falei, Deus nos mostra que nós não estamos no controle. E mais do que Ele nos mostra que nós não estamos no controle, Ele nos mostra que a capacidade de realizar aquilo que vai além das nossas forças vem dEle. Uhum. Aí eu falei para ela, Deus vai te usar nessas semanas aí, e vai ser bênção para você, vai ser bênção para nós. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós nos depararemos em circunstâncias assim. E sabendo, né, se a gente tem um sentido na vida, que aquele que dá sentido à nossa vida é aquele que nos sustenta em meio às adversidades, é aquele que muda as circunstâncias, é aquele que faz aos nossos olhos o caos, e quando nós vemos, é simplesmente para mostrar que Ele possui o controle. E aí a vida vai, e a gente vai se encaixando e as coisas vão caminhando. Muito bom. É exatamente isso, pastor. E aquela palavra foi muito encorajadora, muito, né, de cara no meio ali, acuada, preocupada, e quando eu recebi aquela palavra assim, eu falei, Deus, obrigada pelo teu servo, obrigada pela vida dele, que, né, traz uma palavra de conforto, principalmente quando a gente está numa situação que foge do nosso controle, né? E deu tudo certo. Foi uma delícia estar aqui com vocês, foi uma delícia. Foi um período que a gente teve que movimentar mais, tentar ser mais produtiva, aproveitar mais o tempo. Faz parte do seu... Aí aprende que consegue fazer mais coisa também. Não é impossível, a gente consegue. Gente, mas vamos lá. Vamos encerrar agora, pastor? Só vou responder 2 perguntas aqui, ó. Eu não lembro qual é o provérbio que eu citei, tá? Se você tiver um aplicativo no celular, dá uma busca, né? Areia, né? Enche a boca de areia. E o outro, a Lídia teve Covid, graças a Deus está recuperada, está zerada e voltou ativa, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo, gente. Bem respondido. Hoje vocês já assistiram a Lídia, ela já está de volta. 100% aí. Linda, né? Querida, como sempre, preparada ali. Então, gente, vamos ver o seguinte. Vamos avançar. Quero aproveitar que o pastor está aqui. E eu vou falar o que bombou hoje, né? E o que bombou, gente, foram algumas imagens que nós selecionamos. Vamos ver. Do Congresso, né?
Foi um compilado aqui de imagens. E a gente vai comentar um pouquinho, assim, que passar. Podemos comentar juntos. Não, isso foi a conferência, né, de plantação e revitalização de igrejas, né? O tema dela foi Todos Pregando em todo lugar, né? Em todos os lugares. Então nós tivemos aqui a presença de alguns irmãos brasileiros que plantam igrejas nos Estados Unidos. Tivemos a presença desse irmão, que é da República Dominicana, responsável por um trabalho ali na região do Caribe. Robert Guerreiro, né? Isso, e Deus trouxe aí palavras que confortaram, encorajaram, né, o coração dos obreiros que estavam desanimados Felipe Assis, no período de pandemia, né? Muitos estavam desanimados por conta da realidade do Brasil, né? Não é todo mundo que às vezes, né, não são todas as igrejas que têm uma boa estrutura, muitas vezes acaba Alexandre Almeida na oficina. Tá passando o povo aí, né? A questão é que Deus trabalhou e as pessoas saíram daqui animadas, né? Cientes aí de que Deus continua controlando todas as coisas e a igreja continua crescendo, né? Porque a igreja não cresce quando o tempo está favorável, a igreja cresce quando Deus quer. Exatamente. E pode ser a dificuldade aos nossos olhos, Deus vai fazer a igreja crescer em todo o tempo, né? E o pastor Leandro trouxe isso de uma maneira muito enfática, né? Que qual é a função da igreja? Evangelho no centro. Se nós não cremos no evangelho, o que nós vamos pregar? Se nós não cremos que Cristo sustenta a noiva que ele comprou, de que adianta, né? Então, o congresso foi uma bênção e as pessoas foram embora animadas. Foi uma delícia, gente. Nós dessa vez ficamos mais na cobertura mesmo externa, né? Nos intervalos. Falo a equipe de comunicação. Mas o que a gente ouvia de depoimentos, né, dos participantes era algo que já nos alegrava, assim, a gente conseguia meio que sentir. E claro, né, eu tirei a folga, né, o sábado para assistir algumas palestras, não consegui assistir todas, foram 3 dias de muitas palestras, né, de manhã, tarde e noite. Mas a que eu assisti, eu já fiquei, Senhor, glória a Deus, que lindo. Então fica aí a dica para você que não assistiu, busque no nosso canal. 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Lembrando que nós temos um material literário, né, didático, material de literatura muito boa no nosso site da editora hebron.com.br. Então fica essa dica para você. Tinha uns combos lá. Eu acredito que ainda tem alguns combos. Não sei até quando vai lá, editora Hebron. durar, tá? Mas pesquisem. E é isso. Pesquisa não, compra. Compre, não só pesquise, né? Já compra. Todo o dinheiro é revertido todo o lucro é revertido para a obra missionária, né? Então você vai estar fazendo 2 trabalhos, aprimorando os conhecimentos, aprendendo mais, que isso não tem preço, né? E o segundo, você já vai estar ajudando nas missões. Às vezes a gente fala para fazer doações, a pessoa fica, mas né, esse mês não dá, tá difícil. Mas se você piscou o olho, viu uma coisa de interesse, você vai lá e passa o cartão. Então, assim, são bons livros. Visite o nosso site da editora hebron.com.br. A gente pode falar disso num programa também. E busca lá. Isso é interessante. Eu falei, mas eu posso voltar com uma outra perspectiva. E, claro, para a gente encerrar, eu convido você que ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que se inscreva, gente. Se inscreva e tem um sininho lá em cima. Aquele sininho é para o alerta, para quando sair um conteúdo novo, você já começar a assistir sem perder o início e já está desde o início acompanhando tudo. Então, vale a pena. Se inscreva em nosso canal e seja um missionário. Nós temos a campanha para alcançar 1 milhão de inscritos. Então, nós queremos atingir esse 1 milhão de inscritos. Nós temos tantos canais aí que, pela misericórdia de Deus, gente, não dá nem para assistir. O negócio está lá em cima. Então, vamos fazer a diferença, nós que somos cristãos, vamos em conteúdo de qualidade, um conteúdo cristocêntrico, gente. Então, se inscreve no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. E tem Por que é bom e importante se inscrever, pastor? A questão toda, né? Às vezes a pessoa acha que é porque quer crescer o nome da igreja. A questão nossa toda é distribuir mais os conteúdos, né? Se nós entendemos e, pela graça de Deus, nós temos buscado nos manter fiel na exposição das escrituras aqui, a ideia é espalhar conteúdo, né, pregação da palavra, a palavra que transforma vidas, né? Então, quanto mais pessoas inscritas, maior vai ser o alcance do conteúdo, mais pessoas serão expostas e pessoas como você que podem estar sem sentido na vida
vão encontrar aquele que dá sentido a tudo. Exatamente. Gente, quero agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso chat, mandando mensagem. A Nízia está aqui. Nízia, ó, é Deus, tá? Ele que faz isso. A gente vai aprendendo gradativamente, né, nos desafios da vida. Ele vai nos capacitando. Mas, gente, foi muito bom estar com vocês. Muito bom estar com vocês nessa tarde. Espero que tenham gostado. Amanhã estaremos de volta. Então, um beijo grande para você aí. Fica com Deus. E, pastor, mais uma vez, obrigada. Até mais. Até mais.